Então, vamos lá. Aqui eu já estou com uma, vou vir aqui em abrir, que eu já importei uma empresa exemplo aqui do Simples Nacional para gente. Aí aqui, se tiver mais empresas exportadas, vai ficar a listinha. Vamos abrir a telinha, então. Então, vamos aqui por estabelecimento, começando com as informações cadastrais. Aqui a gente vai informar, como ele foi um arquivo importado, ele já veio com tudo preenchido, mas pode acontecer de fazer alguma na mão também. Aqui você vai informar qual que é o tipo de inscrição, se é um CNPJ, se é um CEI ou CNO, se é CAEPF e o número aqui direitinho, tá? Se tiver CEI vinculado ao CNO, vai fazer aqui a informação. Aqui são os dados cadastrais da empresa. Razão social, se ela teve ou não teve empregados. Lembrando que isso aqui é durante todo o ano base. Se ela teve um empregado em um mês só, você vai colocar que teve empregados, tá? É com relação a todo o ano base. Então, se teve ou não teve empregados. Se ela encerrou as atividades, aí tem que colocar a data de encerramento. Lembrando que a RAIS, a gente precisa fazer a RAIS de encerramento das atividades. Então, é aqui que a gente faz essa informação. Se ela teve atividade no ano base ou não. Isso aqui a gente até teve uma discussãozinha no grupo esses dias. O que seria se exerceu atividade? Se é ter empregados, se é o fato dela simplesmente ter funcionado. E aí o manual traz, né? Que se a empresa exerceu, se ela teve faturamento, mesmo que ela não tenha empregados no ano base, se a empresa exerceu suas atividades, tem que colocar que sim. Logradouro, enfim, o número do local, as informações da empresa, município, telefone, e-mail do estabelecimento, e esse aqui é um campo recente que veio para o uso da empresa. E aí eu coloquei aqui matriz 20, que seria a matriz, e o 20 seria correspondente ao código do sistema, tá? Então, esse aqui é um campo para identificação, cada empresa faz como quiser, cada sistema faz como quiser. Tem um detalhe ali também, só antes de tu avançar. Claro. Os dados da empresa vai vir igual como está no teu software de folha. Então, se estiver faltando alguma informação, ele não vai trazer, né? A maioria dos CNPJs que eu tenho aqui no sistema, ele não tem e-mail. Então, na hora de cadastrar a empresa ali, não tinha, acabei não lançando e-mail. E e-mail é um campo obrigatório. Então, quando for salvar, se não tiver e-mail, ele vai dar erro, vai pedir para você incluir. Tem gente que pergunta o porquê que fica pedindo e-mail nessas declarações. Gente, e-mail é uma forma de comunicação. Se tiver uma fiscalização, se for identificado alguma situação, o e-mail é a forma que o Ministério do Trabalho vai falar com você. E aí, falando no e-mail, uma coisa bem importante. Tem muita gente que coloca o e-mail da contabilidade aqui. Aí, se tu coloca o e-mail da contabilidade e a empresa troca de contabilidade, fica difícil de fazer esse rastreio, tá? Então, é sempre importante colocar os dados da empresa, não os dados da contabilidade. Aqui ele pede informações cadastrais da empresa. E-mail da empresa, telefone da empresa, tá? As informações econômicas. Atividade principal, o CNAE. Outra questão que o Luciano falou, que quando a gente importa o arquivo, ele vai vir as informações que estão no sistema. Então, o seu sistema tem que estar atualizado. Às vezes a empresa troca a razão social, muda de endereço, tem alguma troca de CNAE, pode acontecer, e a gente não atualiza no sistema. Tem que manter atualizado para a gente fazer a declaração, a importação adequada aqui no programa, tá? Então, aqui nas atividades econômicas, o CNAE, que é a atividade principal econômica da empresa, do estabelecimento, a natureza jurídica, quantidade de proprietários que a empresa tem, e a database da maioria dos empregados, né, o mês da database, o porte da empresa, se é microempresa, se é empresa de pequeno porte ou outras, e se ela é optante pelo Simples ou não. Essas aqui são informações bem importantes, e a gente tem que também ter certeza de que está bem atualizadinho. Então, sempre que houver, é importante, assim, que os setores, principalmente em contabilidade, né? Os setores se comuniquem. Então, conversar aí com o pessoal para que fique bem claro esses procedimentos de a empresa teve alguma alteração, comuniquem todos os departamentos para que sejam feitas as adaptações necessárias. Às vezes é uma troca da razão social, às vezes pode fazer uma troca de natureza jurídica, pode ter uma alteração no CNAE principal, tá? Então, é bem importante. Pode ter uma alteração no porte do estabelecimento.
Empresa era do Às vezes o pessoal não sabe quantos sócios tem na empresa. Quantos sócios tem? Gente, tem sistema que não é integrado, Não né? é Então, integrado, né? assim, tem sistema que não é integrado, então tem que ter esse cuidado. Daí vai de vocês saberem do sistema. Se o sistema que você usa é integrado, o fiscal fez uma alteração, veio para o seu, maravilha, mas tem sistema que não faz essa integração de informações cadastrais, então... Eu fazia raio de um instituto médico, que tinha mais de 350 sócios. Então, aí, né, tinha que ter essa informação. Se não tivesse comunicação com contabilidade, não ia saber quantos sócios tem na empresa. Pois é, justamente. Então, por isso que eu falo. Até porque tem coisa, o número de proprietários pode ser que não tenha esse campo na parte do fiscal. E você precisa para colocar aqui na RAIS. Então, é sempre importante ter essa comunicação, tá? Vamos lá. Programa de alimentação do trabalhador. Aqui a gente precisa informar o sistema de controle. Então, até a gente estava falando hoje mais cedo. Aqui. Ele está no manual, ele ainda diz estabelecimento não adotou o sistema de controle de ponto porque em nenhum ano base, nenhum mês do ano base possuía mais de 10 trabalhadores, no manual diz ainda. Mas aqui ele atualizou 20 trabalhadores, porque o ponto ele é obrigatório para empresas que têm mais de 20 trabalhadores desde 2019, com a Lei da Liberdade Econômica. Aí aqui você vai colocar o tipo de controle de ponto. Se não tem sistema, se o sistema é manual, se é mecânico. Opa! Se adotou o sistema de registro eletrônico conforme a portaria de 2009, se não tem sistema eletrônico alternativo, se tem sistema eletrônico alternativo. Aqui você vai fazer a informação do ponto e vai informar se a empresa participa do PAT ou não, do Programa de Alimentação do Trabalhador. Se ela participar do PAT, aí você tem que ter esses preenchimentos feitos aqui. Número de trabalhadores beneficiários pelo PAT com mais de 5 salários mínimos, igual ou menos 5 salários mínimos, e aqui as distribuições, tá? Aí é só fazer o preenchimentozinho do campo. Eu acho até legal. Vou puxar aqui o manual rapidinho para vocês, para a gente dar uma olhadinha nele, porque ele traz, só para mostrar para vocês, porque ele traz aqui, peraí, alimentação. PAT é a página 23. Tu vai pelas páginas? Já é. Página 23, o PAT. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Informação importante aqui, gente. O preenchimento é facultativo. Então, vamos ler o manual. O preenchimento é facultativo. E aí, aqui ele traz as informações aqui do preenchimento do PAT. Você vai informar se a empresa participa do PAT ou não. Vai informar com relação aos salários mínimos, a faixa e os percentuais aqui, conforme as distribuições, tá? E a parte aqui da contribuição sindical, ela também é facultativa, essa informação da contribuição sindical, até porque a contribuição sindical, ela é facultativa, tá? Então, as empresas não são mais obrigadas a fazer o recolhimento da contribuição sindical, patronal. Se fizer, vai fazer a informação aqui, vai colocar o CNPJ, vai colocar o valor recolhido, o que for de contribuição assistencial, vai fazer todo o preenchimento aqui. A RAIS, por si só, ela é um programa bem autoexplicativo, que ela pede é o que a gente tem que fazer o preenchimento. E aqui a gente finaliza a parte cadastral da empresa. Luciano, quer trazer alguma coisa antes da gente ir para os trabalhadores? Não, tá tranquilo, é isso aí mesmo. Tá tranquilo. Show. E aqui você salva, e aí ele traz os trabalhadores. Nós temos a Raizilda vai acabar e o José da Raiz de Jesus aqui nas nossas informações.